TEM, Treinamento de Excelência da Mente, por Júnior Souza. Capítulo 1. Encurtando distâncias. Analisemos as estradas. O que seus criadores tinham em mente ao projetarem-nas era a necessidade de encontrar um caminho. Estradas possuem uma origem e um destino. Assim é conosco. Nosso ponto de partida num objetivo é a origem. Então precisamos ter claro o destino a que queremos chegar. Precisamos também estar cientes de que destino não é um ponto no futuro que virá em nossa direção, mas sim um ponto ao qual nós nos movemos. Caro leitor, o destino não virá até você. Você é quem tem de ir até ele. Qual o seu destino? Para onde estão apontados seus esforços? Após se certificar do seu destino, será preciso elaborar uma estrada, isto é, o caminho que você seguirá para alcançá-lo. Caminhos são interessantes, pois surgem da necessidade de resultados melhores. Ora, imaginemos a seguinte história. Em uma cidade pequena ou vila, o que impulsiona um homem a construir uma estrada nova é a necessidade que tem de chegar mais rapidamente a uma cidade maior ou local importante. Ele se vê obrigado a criar seu roteiro e destruir os obstáculos no caminho. Mas convencer os que cercam dos benefícios de abandonar o caminho convencional e lutar por um melhor não é simples, já que as pessoas estão tão habituadas a trilhar caminhos traçados por outros antes delas, que não estão dispostas a buscar o melhor e mais rápido. A princípio, pessoas não acreditam em ideias, mas em resultados. Quando esse homem disposto a abrir o caminho na mata pede ajuda, ele não a tem no começo porque ninguém crê no projeto dele. Mas assim, ele terá de deixar seu próprio trabalho de lado, temporariamente, acordar cedo, pegar seu facão e ir mata dentro abrindo espaço sozinho. Então, pelos resultados iniciais de sua empreitada, ele convencerá outros a se juntarem a ele. Não será fácil. Ele enfrentará cansaço, calor, dificuldades diversas, todavia dia após dia. E metro após metro ele conseguirá abrir o atalho. Enorme será sua satisfação e seu benefício de chegar mais rapidamente aonde os demais levam mais tempo pela estrada convencional. Já com o caminho aberto, ele tentará de várias formas compartilhar seu novo caminho. Além disso, ele permitirá que outros também tenham êxito. Ele levará sua família e seus amigos àquele atalho. E ele e todos os outros, vendo quão bom ele é, jamais tornarão o caminho antigo, pois que o novo é mais vantajoso. Conhecer uma alternativa melhor, de certo fará com que todos a prefiram à anterior, já que não parecerá tão boa. Esse sentimento foi narrado por Jesus, quando fazia uma metáfora com vinhos. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Lucas 5,39. Essa decisão, o novo caminho, levará as pessoas a reconhecer que o esforço daquele homem pioneiro valeu a pena. E elas começarão a pensar em fazer o mesmo. Assim, elas em breve passarão a investir seu tempo e seus esforços nesse atalho, a fim de torná-lo mais largo, mais seguro, melhor em diversos aspectos. E essa trilha chegará a ser uma estrada afinal. Como estrada, aumentará o fluxo de pessoas e mercadorias nela. Virá, então, a necessidade de prepará-la para ser atravessada em dias de chuva. Então a cobrirão. Durante a noite, a iluminarão. Quando o tráfego de pessoas e animais for grande, alguém estabelecerá uma barraca para vender água, outro para vender lanches e provisões diversas, e assim nascerá um comércio naquela mesma estrada. Pense nas ruas mais importantes da sua cidade. Apesar de envolverem custos altos de aluguel e serem desenvolvidas, elas começaram de forma modesta. Até mesmo as ruas mais importantes de Londres, Nova York, Tóquio e outras grandes cidades só vieram a ser o que são porque alguém as criou movido pelo desejo de não querer mais as estradas antigas.
Ou você cria uma estrada excelente para que os outros se afeguem por ela, ou você continuará seguindo pela estrada ineficaz que outros já criou. Mudar sua mentalidade não envolve, contudo, rejeitar tudo que veio antes como se não fosse possível aprender o que já procedeu. Não digo que você deva abandonar todas as estradas de ciência e que foram estabelecidas e jogar fora as emoções que lhe sirvam de lição, mas aprender com essas para trilhar a sua. Você ganhará muito ao pensar seus próprios caminhos, mesmo que inicialmente sejam atalhos. Eles o levarão ao momento que você sonhou e alcançou. Sua missão é criar atalhos e encurtar distâncias. Até mesmo nosso sistema educacional treina pessoas para o conformismo e a ausência de pensamento. Nossas crianças e adultos não são ensinados a pensar e escrever sua própria história, mas somente a seguir estradas convencionais. Em vez de ensinar pessoas a pensarem como nós pensamos, benéfico seria despertar nelas a capacidade de pensarem por si próprias. O método utilizado por uma pessoa bem-sucedida antes de nós provavelmente não nos será útil, porque o perfil que temos e o contexto em que nos encontramos são outros. Nossos pontos fortes e fracos são outros. Outro caminho é preciso. Ainda sobre estradas, perceba que toda estrada tem sua sinalização e seus limites próprios. Numa rodovia, há momentos em que você tem de parar, em outros virar à direita, à esquerda, reduzir ou aumentar sua velocidade. Os sinais dispostos ao longo do caminho indicam limitações e possibilidades, que, se bem observados e respeitados, o permitirão chegar ao seu destino em segurança. Muitos não conseguem chegar ao seu destino, por não respeitar seus limites, seja de velocidade, seja de direção. Não basta criar o caminho, é preciso que ele seja sinalizado e que essa sinalização seja respeitada. Capítulo 2. Construindo estradas. O Brasil é um excelente exemplo de incapacidade de formar seus próprios caminhos. Quanto a carros, por exemplo, os que dirigimos no Brasil são todos importados. Dizemos que certos carros são nacionais, mas isso só quer dizer que foram aqui fabricados, pois a marca e a tecnologia são de origem japonesa, americana, italiana, alemã, etc. Não temos nada criado por nós de fato. Brasileiros demonstram grande apreço por carros e pagam caríssimo por veículos, tanto na aquisição quanto nas taxas envolvidas. Porém, precisam que a tecnologia para fazê-los venha de outros continentes. O único carro realmente brasileiro é o Bugre, que não é visto nas ruas e não tem expressão nacional diante dos carros que o brasileiro ama. Estamos acomodados a usar os caminhos já usados por outros e relaxamos quanto ao estabelecimento de montadoras nossas. Pensemos um fato alarmante, caro leitor. Já parou para se perguntar o porquê de os carros que dirigimos terem limites de velocidade que podem ultrapassar os 200 km por hora, sendo que as rodovias brasileiras só nos permitem dirigir até 120 km por hora? A resposta é simples. O carro que você dirige não foi projetado para andar nas estradas que você utiliza. Mesmo tendo um carro muito potente que vá até 220 km por hora, você não pode usá-lo em seu potencial, porque suas autopistas não comportam isso. Tais veículos foram pensados para rodovias completamente diferentes. No meio automobilístico, nós brasileiros ainda nos adaptamos aos caminhos criados por outros. Dirigimos cientes do grande potencial de nossos automóveis, porém nos conformamos a não poder desenvolvê-los ao máximo. O que quero dizer com isso? Simples, assim é a mente humana. Quando não criamos um método pessoal que seja pensado levando em conta as nossas características, temos de utilizar métodos desenvolvidos por outros sem poder desenvolver nosso potencial ao limite. A mente humana é como uma Ferrari. Mesmo sendo muito potente e capaz de acelerar até 100 km por hora em 3 segundos, ela precisa de uma estrada desenvolvida para si, ou ficará limitada e terá um desempenho medíocre. Sua mente é como uma Ferrari, potente, porém ainda impedida de ser utilizada de forma excelente, porque ainda está presa a uma simples que a obriga a seguir vagarosamente.
E nessas estradas convencionais, se você tentar ir mais rápido com seu grande potencial, será multado ou pode se envolver em um acidente. Tanto em sentido literal quanto metaforicamente, quando se acelera demais em uma estrada limitada, acidentes ocorrem. E eles são graves e capazes de matar mais que guerras. Neste exato momento, assim como há pessoas se ferindo e perdendo a vida no trânsito, também há muitos se ferindo e morrendo internamente por fracassarem nas estradas da vida que outros criaram. Famílias são desfeitas e empresas vão à falência porque pessoas com grandes sonhos não souberam conduzir o veículo de sua história e tentaram seguir pelas estradas limitadas que outros pavimentaram. Não coloque sua Ferrari na estradinha de terra que outro já criou. Crie sua própria e vá ao limite do seu potencial. A estrada que você criará hoje começará pequena e carente de investimento. Sim, ela começará como um atalho. E somente o tempo mostrará os resultados do seu esforço e dedicação a esse atalho, através de estratégias bem elaboradas, mostrando mais uma vez que fórmulas prontas para ficar rico, feliz, em forma, bem-sucedido em X passos não existem nem podem existir. Que estradas você tem escolhido? Que leis alheias você tem respeitado? Que limite de velocidade estabelecidos por outros tem impedido você de seguir no seu ritmo? Lembre-se de que nas estradas da vida, as multas são ainda mais caras que aquelas impostas pelo Departamento de Trânsito de um país. Na vida, a multa não envolve dinheiro, ela envolve frustração, feridas na alma e perda da capacidade de seguir em frente. Jesus lançou luz sobre esse tema quando deixou claro que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida em direção a Deus. João 14,6. Ora, perceba como os três elementos vêm juntos. Para chegar à vida, é necessário seguir um caminho, mas isso só é feito com êxito quando se pratica a verdade. Não há separação dos três. Isso é diretamente ligado ao sucesso naquilo que se faz. O caminho é Cristo, a verdade são seus ensinamentos práticos e princípios. E a vida é a recompensa naquilo que se empreende. Assim como toda estrada tem sua sinalização, o caminho chamado Jesus também tem um manual, que nos ensina a verdade chamado Bíblia. Seguindo os ensinamentos e sinalização contidos ali, você não padecerá em acidentes, mas será capaz de atingir a vida em abundância. O caminho chamado Jesus e a sinalização contida na sua palavra não limitarão seu potencial. Pelo contrário, lhe darão plena capacidade de estabelecer sua própria estrada e ir longe, como Pedro. Quando deixou de ser pescador para seguir pelo caminho de Cristo, ele pôde fazer sua própria estrada, e guiado por Deus, deixou-nos a igreja. Perceba que a igreja foi estabelecida por Cristo, mas através da estrada criada por Pedro, que se utilizou nas verdades deixadas por Jesus. Pedro, um homem inicialmente simples, mas que consegue algo grandioso. Pedro passava com Jesus e os demais discípulos pela entrada do templo, chamada Formosa, e havia ali um paralítico a pedir esmolas. Jesus certamente já havia visto aquele pedinte, mas não o curara porque via que ele seria parte da descoberta de Pedro do seu caminho. Se Jesus o curasse ali, Pedro não poderia curá-lo depois e não perceberia o potencial que Deus desenvolvia através dele. Através do exemplo de Pedro, aprendemos que Jesus é o caminho que cria em nós caminhos capazes de levar à vida. Ele ensinou seus discípulos a criar suas estradas. Perceba que Jesus poderia ter curado aquele paralítico na porta do templo, assim como poderia ter curado todos os enfermos da região, mas não. Ele não os curou porque quis que seus discípulos criassem suas estradas e os próprios enfermos descobrissem a cura. Ele o disse: Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão a Naamã, o Ciro. Lucas 4, 25 a 27. Jesus quis dizer que o próprio homem tem de criar seu caminho e se mover em direção a Deus. O que move a mão de Deus na sua direção não é a sua necessidade, mas sim os princípios a que você obedece.
E esse é o motivo de muitos precisarem muito, contudo não receberem nada. Capítulo 3. A ajuda do alto. Talvez um fator que atrapalhe pessoas de fazer perguntas e respostas sábias para o futuro seja a crença de que Deus lhe dará um destino agradável sem que elas se envolvam. Muitos pregadores afirmam que bênçãos esperam por nós no futuro e fazem promessas em nome de Deus. São frases como: Deus lhe dará uma casa própria, Deus abençoará sua família, Deus preparou um futuro abençoado para o seu empreendimento, e afins. O maior problema não está nessas promessas, mas no fato de que elas são feitas sem que seja ensinado como isso tudo acontecerá. Sem que pessoas sejam ensinadas quanto ao que fazer para chegar lá. Pergunto-me preocupadamente o que será desta geração que foi acostumada a ouvir promessas muitas vezes infundadas e feitas de forma indevida. Em breve, perceberão que não se cumpriu em sua vida o que foi dito sobre se tornarem prósperos, felizes, bem-sucedidos em seus negócios ou ministérios. Perceberão simultaneamente que suas vidas continuam insignificantes, pequenas e miseráveis. O mesmo Deus que faz coisas extraordinárias demanda cumprimento das instruções necessárias para a realização delas, então não se chegará a futuro algum sem agir sobre ele. Esqueça as abordagens humanísticas e repletas de autoajuda que colocam o homem como agente de sua própria história e recipiente do futuro que almeja. O que você precisa receber é a ajuda do alto para construir seu futuro. Deus dotou você de ferramentas internas que o possibilitam governar o mundo que ele criou. E entender isso extrapola grandemente uma autoconvicção de que você é um guerreiro e capaz de vencer na vida. A autoajuda não substitui o conhecimento das capacidades de criação dadas pelo Senhor. Para entender como, em lugar de autoajuda, temos de agir, pensamos em um construtor. Para erguer um prédio, ele precisa conhecer e saber usar suas ferramentas, e somente aquele que as maneja bem é capaz de construir um prédio bem elaborado, belo e resistente. Há muitos construtores, porém há alguns mais habilidosos e capazes de gerar efeitos muito superiores, pois que desenvolveram formas eficazes de uso das suas técnicas e ferramentas. Eles, apesar de terem chegado a um ponto em que são dotados de ferramentas melhores, só alcançaram tal ponto por se mostrarem capazes de manejar as ferramentas simples que inicialmente tinham. Essa mesma simplicidade inicial se estende para outros campos além de ferramentas. Um trabalho inicialmente simples, por exemplo, se feito com um diferencial, pode levá-lo mais longe de forma semelhante à ferramenta. Se uma faxineira é dada a incumbência de limpar um quarto e ela o faz de modo único e distinto, de certo ela impressionará aquele que a designou para fazer a tarefa. Assim, a elas serão designados trabalhos maiores e, naturalmente, recompensas maiores, acompanhadas de maior prestígio. Assim foi com a parábola dos talentos, Mateus 25. Os que multiplicarem os talentos recebidos foram recompensados e receberam funções maiores de seu Senhor. Metaforicamente, Deus também nos legou talentos como uma espécie de caixa de ferramentas a ser explorada. E cabe a nós construir nossa história, evoluir e governar. Ora, governar o que foi criado foi o propósito da feitura do homem no Éden, e o êxito na tarefa nos leva a maiores. Quando não se ensina tal abordagem da vida, colabora-se para a manutenção do pensamento dessa geração, que, mergulhada em autoajuda, espera que Deus haja por ela. Estão adormecidos e com suas ferramentas deixadas de lado. Portanto, óbvio é que nada conseguirão. O pior, no entanto, é culparem Deus pelo próprio fracasso. Tenha em mente que Deus não tem culpa alguma pelo seu insucesso, pois as ferramentas que garantem seu êxito ele já lhe deu. Então, seu erro é decorrente da sua impossível indiferença ou inatividade.